Olá, está começando a Alesp Cidadania. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou como alto o risco da volta da paralisia infantil no Brasil, colocando o país em alerta máximo. A poliomielite preocupa os especialistas em razão da baixa cobertura vacinal. Nesta edição do programa, vamos falar sobre o assunto com o infectologista Marcelo Neubauer de Paula e o advogado Antônio Carlos Moradi. Pessoal, muito prazer, muito obrigada pela participação de vocês no nosso Alesp Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse esclarecimento para o seu público. Perfeito. Para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a poliomielite. Perfeito, não precisa me chamar de senhor. Bom, a poliomielite, também popularmente paralisia infantil, é uma doença de transmissão fecal-oral, quer dizer, quem está contaminado elimina os vírus nas fezes, no meio ambiente, e outras pessoas adquirem ao terem contato com esse vírus. Normalmente é muito comum na infância que as crianças têm hábitos de brincar no chão, acabam se sujando as mãos, levando a mão à boca. Era muito comum, melhor dizendo. Poliomielite é uma doença muito grave. A maioria das pessoas que se contaminam com esse vírus, elas não têm sintomas, passa despercebido. O problema é que as pessoas que têm sintomas, elas desenvolvem um quadro muito grave de paralisia. O vírus, ele ataca os nervos na medula espinhal, provoca a morte desses nervos e a pessoa desenvolve uma paralisia, que pode ser uma paralisia só das pernas, pode também atingir os braços e nos casos muito graves, felizmente raros, pode atingir a musculatura respiratória e as crianças, adolescentes, morriam por insuficiência respiratória. E qual o tratamento? Não existe tratamento para poliomielite, é um tratamento de manutenção que é feito para aguardar o paciente melhorar. Há muito tempo a poliomielite foi erradicada do Brasil, então a gente não tem casos recentes. Então nunca se testou na poliomielite esses antivirais mais modernos, então a gente não sabe se eles funcionariam de fato. E qual a diferença, doutor, da doença nas crianças para os adultos? Normalmente, todas essas chamadas doenças infantis, elas costumam ser mais graves nos pacientes adultos. Na época onde ainda não se vacinava, ainda não havia vacina contra a poliomielite, e como o vírus circulava muito, normalmente você tinha infecção ainda na infância ou na adolescência. Era mais raro acontecer a infecção já na idade adulta. E sobre vacina, doutor? Como o senhor comentou aqui no início, a doença já foi erradicada, nós temos vacina, mas nós vemos recentemente um grave caso da baixa cobertura vacinal, tanto para essa doença como para a Covid-19, que Sim. Nós tivemos aí uma pandemia, ainda estamos passando, né, mesmo com as 4 doses da vacina, mas ainda não acabou a pandemia, né? É importante a gente falar aqui para quem está nos assistindo, ainda se precaver, né, da doença. Sim. E sobre a vacina, por que o que o senhor acha? Por que muitas crianças ainda não são vacinadas? Olha, tem várias questões aí. Eu acho que um fenômeno foi a própria pandemia, que tirou as pessoas de circulação, né? Então, realmente houve um grande atraso no calendário vacinal. Infelizmente, existe uma campanha difamatória contra as vacinas. Essa campanha ela não faz o menor sentido. As vacinas elas são boas, elas são úteis, elas são seguras. Nenhuma vigilância sanitária do mundo liberaria uma vacina se o benefício dela não fosse superior aos seus riscos. Claro que qualquer vacina tem seus riscos, qualquer medicamento tem os seus riscos. Água com sal, soro fisiológico tem eventos adversos. Não existe medicamento isento de evento adverso e a vacina não seria diferente. Mas não só as vacinas contra a polio, porque nós temos mais de uma, como outras vacinas, com certeza o benefício é maior do que o risco. Perfeito. Agora a gente vai continuar esse assunto sobre vacina com o nosso